Oi, turma. Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, Separar ou Não Separar? Eis a questão. Devemos entender que, em efetuando o casamento, cada um de nós não está criando uma união de anjos, e sim um ajuste respeitabilíssimo de criaturas humanas em que um e o outro cônjuge apresentam determinadas nuances de incompreensão, às vezes de grandes dificuldades que devem ser compreendidas pela outra parte no campo das relações recíprocas. Chico Xavier. Com frequência, muitos casais se defrontam com o drama de uma separação conjugal, cuja decisão poderia ser comparada a uma tela pintada com tintas mescladas de ódio, mágoa, medo e desilusão. A miúde são momentos de intenso sofrimento. Nessas horas, uma dúvida toma conta do casal ou, de pelo menos, de um dos cônjuges. Devemos nos separar? Para responder a essa indagação, muito comum, precisamos evitar dois extremos sempre inconvenientes em matéria de separação: a precipitação e a protelação. Neste capítulo, vamos pensar sobre a precipitação, no próximo, sobre a protelação. Há casais que se separam prematuramente, ao menor contratempo que enfrentam na vida conjugal, optam por rompê-la, demonstrando imaturidade emocional. O casamento apresenta desafios diários aos cônjuges. É o desafio da convivência, da aceitação, da compreensão, do perdão. São os embates financeiros, as preocupações com os filhos, a convivência com os parentes difíceis, enfim. Porfias não faltam na relação familiar. É natural, portanto, que o casal tenha conflitos, visões diferentes sobre esses mais diversos desafios da vida conjugal, sem que isso represente motivo para separação. Além do mais, no momento em que descortinamos os véus da espiritualidade sobre a união matrimonial, vamos observar com Emmanuel que é no casamento que se operam burilamentos e reconciliações endereçadas à precisa sublimação da alma. Isso quer dizer que, como regra, não existem uniões conjugais ao acaso, e que marido e mulher se uniram com o objetivo mutuamente de contribuírem para a evolução espiritual um do outro, aperfeiçoando experiências iniciadas em outras existências e que nem sempre chegaram a bom termo. Daí podemos concluir que não esperamos desafios no campo familiar. Daí podemos concluir que são esperados desafios no campo familiar. São experiências de burilamento interior pelas quais aprenderemos a exercitar, por exemplo, paciência, compreensão, aceitação e, com isso, alcançar a evolução espiritual, meta para a qual todos estamos comprometidos. E desafios surgem para serem superados e não para sermos vencidos por eles. Não raro, voltamos à cena do lar para reconciliações com almas a quem prejudicamos em encarnações anteriores. Os pais tiranos de hoje são aqueles filhos do passado com que fomos intolerantes e egoístas. Já o filho rebelde de hoje é o mesmo irmão que ontem arrojamos à delinquência. O marido desleal de hoje, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito em que traímos com nossos próprios exemplos menos felizes. A esposa desorientada de agora é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. Quando reiniciamos uma nova experiência familiar pelas portas da reencarnação, temos a oportunidade de promover uma transformação interior nossa, removendo comportamentos inconvenientes e posturas da vida intransigentes que trazemos no íntimo de nós mesmos e de nos reconciliar com todos aqueles que dividirem a experiência abençoada de viver em família. A ideia de karma, muitas vezes invocada nos conflitos familiares, não pode servir de desculpa para o nosso comodismo diante da parentela. Ao contrário, deve servir de estímulo à mudança de nossa conduta diante deles, no sentido de conquistá-lo pelo amor e não simplesmente suportá-los com queixas e lamúrias, como se fôssemos vítimas. O karma nos convida à transcendência da situação aflitiva, não à sua manutenção. Isso tudo foi dito para que evitemos qualquer atitude de precipitação quando o casamento atravessar momentos de turbulências. Fugir dos compromissos afetivos assumidos poderá significar perda de valiosa oportunidade na história espiritual de nossas vidas. Nessas horas graves, vamos usar os remédios certos para a cura dos problemas familiares. Na farmácia do Evangelho, o maior terapeuta familiar que o mundo conheceu deixou prescrita a seguinte receita. Desculpa, gente, garganta hoje.
cápsulas de paciência, tomá-las de hora em hora, drágeas de aceitação, ingeri-las preferencialmente quando for contrariado, tintura de perdão, tomá-la assim que for ofendido, comprimidos de diálogo, ingeri-los antes das discussões, injeção de fé, tomar nos dias de desespero, pomada de respeito, passar 3 vezes ao dia. Eis a receita. Jesus é o médico, nós somos os pacientes e o lar é o laboratório, onde o sentimento de amor vai desabrochando um pouquinho por dia. Todo aquele que cultiva roseiras vai se defrontar com rosas e espinhos. Prefira as rosas, apesar dos espinhos. Então, ele fala nesse primeiro momento aqui que separação ocorre ou porque você não tem paciência, é inexperiente, é imaturo, e no primeiro desacordo, quando você é contrariado, quando você não se sente bem, aí você já quer jogar logo pro alto, né? Essa seria a separação prematura. Ou seja, você não vivenciou ainda o que é o casamento, mas não quer. Já quer fugir daquelas obrigações, já quer fugir daquela responsabilidade, porque acredita que não vai dar conta, né? Ou que o outro é tão ruim, se mostrou uma pessoa tão contrária àquilo que você imaginava, que não vale a pena lutar pela pessoa para estar do lado dela. Então, os casamentos, eles terminam precocemente devido à imaturidade. Tudo isso é um conjunto de sentimentos, sensações e posições imaturas. Então, precoce, quando se você termina um relacionamento, tá aqui falando do casamento, mas qualquer tipo de relacionamento, né? Você chega num emprego, é o emprego dos seus sonhos, o chefe fala alto com você, você fala, não quero ficar aqui, pronto, isso aqui não é para mim. É precoce, você não vivenciou o teu emprego, você não vivenciou a sua rotina, você não deixou as coisas aflorarem ainda e já tá querendo fugir daquilo. Isso é imaturidade. Então, os casamentos que terminam precocemente, nada mais é do que imaturidade. Em poucas palavras, é isso. E depois ele fala que no segundo texto que ele vai falar sobre separação, vai ser porque é aquele casamento que termina quando você vai protelando, né? Você vai deixando, até que você um dia acaba com aquela situação. Mas que demora muito para tomar uma atitude, enquanto isso as pessoas estão sendo feridas ali. O segundo texto a gente vai ver amanhã. Mas o primeiro, ele cita assim, para que a gente forma uma família? E como? Quais são as intenções que uma pessoa tem em formar uma família? A gente está falando a semana inteira sobre isso, já perceberam? Em outros textos, de uma forma um pouco diferente, mas o objetivo mesmo. A família é um laboratório, vamos pensar dessa forma, né? Eu estou na minha casa, o meu futuro marido está na casa dele. Eu tenho os meus pais, a vivência com a minha família, pai, mãe, irmão, meus tios, meus primos, eu tenho aquela família da qual eu vim. Eu tenho a cultura daquela família. Eu acabei de ler aqui para os amigos do WhatsApp, nesse livro aqui, ó, Pensamento e Vida, tem o texto, Nada Acontece por Acaso, né? No capítulo 12, ele vai falar sobre família. Então, aqui ele deixa bem claro que família é laboratório. Você está lá na sua família de origem, seu pai, sua mãe, seus tios, seu irmão, seus primos, você vem daquela família. Aquela família não é à toa. Ninguém erra de endereço em local nenhum, para nada. Nada existe ao acaso. O espírita não acredita no acaso, tudo tem uma causa. Geralmente, aqui no texto da família do Chico, né, desse livro Pensamento e Vida, ele fala assim, geralmente os familiares, que alguém toca música, gosta de música, os familiares em geral também gostam. Eles se assemelham, eles se afinizam de acordo com seus gostos, de acordo com a sua cultura, com o seu grau de entendimento, seu grau de evolução, com as suas afinidades morais. Então, as famílias são formadas desse jeito, né? Você vem numa família a qual você já faz parte de muitas e muitas gerações. E quando você chega a essa família, você começa a falar assim, eu não suporto meu pai, olha as atitudes do meu pai. A atitude do teu pai é um reflexo seu, de algo que está em você e você não aceita. O nosso egoísmo, o nosso orgulho fazem isso, ó. Não deixa a gente se enxergar. A gente enxerga o outro, mas a gente não se enxerga. A gente pode ter um espelho de 10 metros ao quadrado,
dentro do seu quarto, do seu banheiro, você pode ter um espelho do tamanho da tua parede, você vai se olhar todinho, mas você não vai se enxergar, porque o orgulho e o egoísmo não deixa. Nós temos isso, nós somos atrasados moralmente. Então a gente enxerga o outro, mas a gente não se enxerga. A minha mãe, nossa, eu não gosto quando minha mãe fuma. Nossa, que vício horrível, né? Pode ser algo que você não faz hoje, mas você já fez. Você está dentro daquele quadro próximo do que ela é. Então não é, não, o vício dela não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você hoje. Mas vai saber na encarnação passada se não foi você, enquanto mãe, que induziu ela hoje. Mãe, um dia ela foi sua filha e você induziu ela a usar o cigarro. E hoje ela está com esse vício que você colocou nela. E que hoje você abomina. Você melhorou moralmente a respeito do cigarro, mas você colocou ela a perder. E quando você vê ela fumando, a sua mãe hoje, ela foi a sua filha no passado que você não deu conta de educar. Então, são papéis, como eu venho falando a semana inteira, nós exercemos papéis na família. Esses papéis de hoje, a Patrícia hoje, ela é filha da Maria e do José Nilton. Ela é esposa do Edson, viúva do Edson, ela é mãe do Rafael, ela é irmã do Hudson, mas é o papel que a Patrícia faz hoje. Vai saber quem foi o Hudson, meu irmão, na outra encarnação. Vai saber quem foi o meu pai, o José, na outra encarnação. Como eu falei ainda ontem, eu estava muito saudosa, até peço desculpa porque às vezes eu fico meio emotiva mesmo e eu não fico editando vídeo. Do jeito que eu leio, eu falo, né? E ontem eu comecei a pensar muito no meu marido aqui enquanto eu fazia a leitura. E querendo ou não, eu sou ser humano, eu tenho meus altos e baixos. Então o fato de pensar que existe a possibilidade de eu não reencontrar me dá tristeza. Se eu fico pensando no fato da gente se reencontrar e estar junto, eu fico alegre. Mas ontem o texto trazia-se uma reflexão que há possibilidade de eu fazer outros papéis e não reencontrar o Edson, né? Então, quando existe essa possibilidade da gente não reencontrar os entes queridos, os parentes, os familiares que a gente ama, que a gente quer perto, dá uma certa, né, como que eu posso dizer? Não é a tristeza, mas dá aquela sensação assim de, poxa, tá ficando cada vez mais distante, né? Mas a gente tem que entender que somos individuais, que cada um tem que passar pelas suas provas, expiações, pelas suas missões individualmente. A evolução espiritual não se deve ao grupo, o grupo é o laboratório. A evolução é de cada um, é individual, né? Nós nascemos sozinhos, pode ser gêmeos univitelinos, mas vai nascer um de cada vez. A gente nasce sozinho, a gente vai morrer, desencarnar sozinho, no caixão não cabe dois, é um só, né? Os planejamentos são individuais, não existe um planejamento assim, olha, a Patrícia e o Hudson, o irmão, vocês vão fazer exatamente a mesma, não tem isso, é cada um. Patrícia é professora, o Hudson fez curso de turismo, né? O Rafael fez curso, o filho, né? O Rafael fez curso de veterinário, então quer dizer, cada um foi procurar um ramo, cada um tem um planejamento, porém esses planejamentos eles entrelaçam, eles têm afinidades, na família acontece isso. Então quando você se propõe, você sai dessa família, mãe, pai, irmão, primo, tio, avô, e você parte para uma nova oportunidade, uma nova família que você quer fazer. Você não vai olhar uma pessoa na rua e falar assim, é esse. Vou pegar essa pessoa, vou trazer para dentro de casa, assim que eu olhei, e vou formar uma família. Não é assim que ocorre. As novas famílias ocorrem através do quê? Primeiro vem uma paquera, primeiro vem aquela coisa de você, né, conversar e conhecendo. Se bem que tem gente que está fazendo o sistema contrário, né? O mundo está de cabeça para baixo. Mas o ideal é você ver, paquerar, flertar, conversar e conhecendo. Para isso, né, que existe aí namoro, tempo de noivado, depois o tempo de casado. Que é para poder ir conhecendo gradativamente, vendo as afinidades. Porque aquele ser que está na outra família tem outra cultura, tem outro pensamento, tem outros hábitos, outros costumes. E que se você no dia a dia não estiver com aquela pessoa em forma de namoro, de noivado, e vendo essas afinidades se realmente são reais, você corre o risco de pegar uma pessoa completamente diferente de você, que apenas fala aquilo que você quer ouvir, e aí você se encanta com aquilo,
junta os trapinhos e depois na convivência vira uma verdadeira briga de gato e rato. Ah, eu gosto de samba. Poxa, mas eu não sabia que você gostava de samba. Quando eu te conheci, você só escutava música clássica. Ah, não, mas eu gosto de pagode sim. Final de semana eu sempre ia no pagode. Ué, mas como? Se você nunca me falou isso. Ah, não, na época do namoro eu não achava que eu tinha necessidade de falar isso, porque eu tava com você, eu não tava indo pro pagode. Mas agora que a gente tá junto todo dia, o que que tem eu ir lá no pagode de vez em quando? E aí começa a distorcer o casamento, né? Aí é onde o meu velho avô falava, a porca torce o rabo. Por quê? Porque as pessoas não mostraram tudo aquilo que elas são. Todas as coisas que elas gostam, os costumes, os hábitos, a cultura, a religiosidade, a sua moral. Você num relacionamento, você precisa de tempo para conhecer um pouco disso, porque ninguém se conhece. Patrícia aqui tá falando mansinho e tal, de repente alguém pisa no meu calo e eu, estouro. Aí vão falar assim, nossa, mas ela fala tão mansinho. Pois é, mas dentro dela tem um bicho, que nem ela mesma conhece. Então, nós não nos conhecemos totalmente. É impossível você conhecer o ser que vai morar com você, que vai ser o seu marido, a sua esposa, conhecer totalmente? Não. Se a gente nem se conhece, como é que a gente vai conhecer o outro? A gente não sabe do que é capaz. Ontem eu fiz uma roda de conversa com o pessoal, eu falava para fazer uns nozinhos no barbante, né, uma dinâmica, e alguns estavam lá torcendo o rosto todo, do tipo assim, eu não consigo, não consigo. Aí quando eles foram ver, eles fizeram um monte de nó. Ou seja, a gente não se conhece, a gente acha muitas vezes que a gente não é capaz de fazer coisas que nós somos capazes. Então, pelo menos deixar claro aquilo que a gente se conhece para o outro e vice-versa. Aí sim, se eu aceito o outro como ele é e ele me aceita, aí a gente está afinizando. Aí dá para ir levando. As nossas diferenças serão poucas, não vai ter tanto desequilíbrio, não vai ter tanto não pode, não quero, faz bico, não faz bico, fica bem, fica mal. Não vai, porque tem aquela afinidade. É um concerto, cada instrumento tem que fazer a sua parte para que haja harmonia, para que haja um som bom, né? Quando você faz isso, o casamento caminha. Aí vem um filho. O filho é difícil. O homem e a mulher estão em sintonia, mas o filho não. Nossa Senhora, esse filho é o quê, meu Deus do céu? Da onde que veio essa criatura? Porque a gente fez tudo por ele, mas ele não é nada daquilo que nós fizemos. Aquele serzinho difícil que está no meio da família, se há harmonia, vai ter um acolhimento, vai ter um entendimento. Ninguém vai largar o pacote no meio do caminho, né? Porque tem gente que faz isso. Vem um filho com autismo, o marido faz as malas e vai embora. Fala, isso aqui não é para mim, eu não aguento. É precoce. Ele nem vivenciou aquela situação. Ele está com medo, ele está discriminando. Então, as separações, quando você não aceita as missões, os testes, as provações, nada mais é do que o espírito fujão, imaturo, infantil. Então, tudo explode, tudo quer terminar, né? Nossa, um relacionamento onde você tá com uma pessoa que o tempo todo fala que vai terminar, faz o outro ficar inseguro, aí vem ciúme, aí vem a malandragem também, aí vem traição, vem mentira, vem um monte de coisa ruim. Então não tem essa, vou terminar. Para não ter que ficar nessa, eu vou terminar a qualquer preço, primeiro conheça a pessoa, vivencia um pouco com essa pessoa. Esteja vendo realmente o que cada um é, seja transparente, mostre para o outro aquilo que você é. Porque se eu faço para o outro, para agradar apenas, vai chegar uma hora que eu não vou querer agradar. Eu vou mostrar aquilo que eu sou e aquilo que eu gosto, e o outro talvez se desagrade. É importante transparência, verdade, é importância dentro do relacionamento, os dois estarem sempre no diálogo. Eu gosto, eu não gosto, eu sou, eu não sou, eu quero, eu não quero. Aí sim, construir o relacionamento diante da verdade, diante de toda a bagagem que você traz do relacionamento familiar antigo, né? O que veio antes de você trouxe para aquele relacionamento. E o outro aceitou, porque vocês se conhecem, porque vocês têm afinidade de compreensão, vocês acreditam um no outro porque existe a verdade, a transparência. Isso é sólido, isso é verdadeiro. E aí não vai ser qualquer coisinha ou qualquer coisão que vai terminar esse casamento, não. Pelo contrário, vão se unir cada vez mais. Mas a questão é, as pessoas se juntam, hoje em dia nem casam mais no papel, se juntam, falam que estão casados e mostram para a sociedade, olha que lindo, eu casei, tá, e aí?
Como é que é esse casamento? Ah, a gente vive brigando. Nossa senhora, o dono da pensão lá é bravo, hein? Ah, meu marido, pelo amor de Deus, é um relaxo. Então, essas reclamações que existem no dia a dia é falta do quê? Falta de entendimento, de transparência, falta de compreensão. E o principal, né, que a gente sempre fala aqui, falta o amor, né, gente? Pra gente casar, pra gente estar morando com alguém, acordar, dormir junto, roncar, babar, ter dor de barriga, ter crises, né? Ter dias tristes, dias bons, ter aquele dia que vai passear, ter aquele dia que vai pro velório, que vai pro hospital. Poxa, casamento é isso, casamento é uma série de coisas que vai acontecer. Não é só oba-oba, não é só beijinho, não é só se colocar a roupa mais bonita e comer uma pizza. Casamento é coisa séria. E as pessoas estão levando isso na brincadeira, principalmente nos dias de hoje. Nem quando o casamento era armado, com aquela questão do dote, né? Que o pai arrumava um casamento para a filha e em troca ele ganhava um dote. Nem naquela época o casamento está tão falido como hoje. Porque as pessoas estão pegando a instituição casamento e virando isso daí como se fosse uma aventura. Ah, eu vou me aventurar. Ah, se der certo, deu. Se não der, tem um monte de homem por aí, tem um monte de mulher por aí, oportunidade não falta. Depois eu fico sozinho também, é só para eu poder fazer alguma coisa, arrumar uma dor de cabeça básica. Tem piada de tudo que é tipo sobre casamento. Eu sou uma que brinco pra caramba sobre isso. Mas a real não tem brincadeira não. Casamento é coisa séria. E a gente tem que ter maturidade para poder escolher uma pessoa do nosso lado para conviver no nosso dia a dia. Isso daí é algo tão sério que não é daqui. Isso daí é formado no plano espiritual. E ele é realmente um laboratório para a nossa evolução espiritual. Quando a gente faz isso, uma brincadeira, nós não estamos brincando só com a outra pessoa, envolvendo pessoas no meio da nossa brincadeira. Nós estamos comprometendo a nossa encarnação, a oportunidade que a gente tem para evoluir espiritualmente. Vamos pensar nisso aí.